Olá, esse é o canal Fulereno X. Meu nome é Jorge Luiz. Hoje, segunda-feira, 27 de junho de 2022, 14 horas agora. Primeira semana aí após o São João. Eu vou hoje mostrar um meu operacional, como eu monto o meu operacional. Vou mostrar aqui na plataforma Trid Pro. Vou mostrar no simulado. Estou aqui com a plataforma já aberta aqui. Para título de informação, eu tenho dentro do meu setup aqui de conjunto operacional. Eu tenho dois monitores, um monitor 19 polegadas, padrão normal, e um outro monitor de 27 polegadas, também no padrão normal. É, não é ultra wide, é normal. É o monitor de 27 polegadas em Full HD. Eu estou aqui com a ferramenta Trid aberta. Vou fazer aqui uma operacional aqui no simulado no dólar. No meu monitor 19 polegadas eu tenho é, janelas aqui do dólar cheio, o dólar atual, DOLN 22, DOLN 22, nos 60 minutos, tempo gráfico. E também tenho o índice cheio, o IND Q22, o atual, também nos 60 minutos. E tenho o WSPU 22, que é o índice americano. Mas eu vou fazer hoje o meu vídeo com um dólar para mostrar aqui o meu operacional em primeira mão no canal Fulereno X, mostrar para vocês pela plataforma Trid Pro. Essa Trid Pro é pelo cadastro na corretora Modal Mais. É, a princípio eu escolhi meu operacional, ele se baseia em colocar no gráfico os suportes e resistências, porém de uma forma diferente do que é o habitual. Eu coloco essas linhas sempre no gráfico de 15 minutos, montando o operacional no 15 minutos, mas pode ser executado operações num gráfico de 5 ou de 2 minutos. Mas as linhas são sempre colocadas num gráfico de 15 minutos. Então as linhas eu coloquei já aqui embaixo, né? As linhas eu escolhi é, a princípio quatro cores para determinar meus suportes e resistências. Uma cor vermelha, uma linha da cor vermelha, uma linha da cor verde, uma linha da cor fúcsia ou roxa e uma linha da cor azul. E qualquer outra linha que eu coloquei no gráfico extra, eu vou colocar na cor branca, que é uma, uma cor adjacente às cores principais que eu tenho aqui. Então, uma, duas, três, quatro cores principais. E se precisar colocar alguma outra linha, ela sempre vai ser uma linha extra e ela vai ficar na cor branca. Aqui no meu gráfico eu tenho essa linha pontilhada na cor roxa, aqui fúcsia, que é, representa o fechamento do dia anterior. Não, fechamento não, na verdade isso aqui é o ajuste do dia anterior. Fechamento não é o fechamento, é o ajuste. Representa o ajuste que é o único, vamos dizer assim, que é o item que eu coloco no meu gráfico fora do price action, que é o indicador do ajuste. Então aqui a minha, as minhas marcações são sempre colocadas a partir do dia anterior.
Então eu tenho aqui, vou fazer aqui um retângulo. O dia anterior está aqui selecionado por essas linhas verticais, essas linhas pontilhadas verticais aqui, representam o dia anterior. Então essas divisões na vertical pontilhada, né? Esse pontilhamento aqui vertical representam cada dia. Esse aqui, o que está ocorrendo aqui é do dia atual, do dia 27 de junho, que já está rodando. E aqui, o dia anterior é esse aqui que eu marquei hum, nesse quadrado aqui amarelo. Dito isso, eu vou começar a colocar minhas marcações para operacional. Isso deve ser feito ou logo no final do dia que do dia anterior ao que você vai operar, ou no início do seu operacional você faz as linhas, né? Isso pode ser feito em qualquer horário, só que sempre marcando do dia anterior. Então, o que é que eu vou fazer primeiro? A linha azul, ela vai sempre ficar no topo máximo do dia, sempre procurando é, pegar a partir do corpo do candle, é, os pavis wick. A gente sempre vai pegar, quando houver muitos pavis na mesma região, a gente pode selecionar os pavis, mas a princípio a gente sempre vai colocar no corpo do topo. Então, eu tenho aqui, eu tenho esse aqui, essa parte aqui que é o topo. Esse daqui está um pouco mais baixo, então o topo maior é esse. Então eu venho aqui com minha linha azul a partir do dia anterior e marco o topo nos 15 minutos, tempo gráfico de 15 minutos. Aqui no WDON 22, mini índice do dólar atual. Então marquei o topo. Então marcado o topo, a linha fúcsia, ela vai ser sempre as linhas de meio do gráfico. A linha verde vai marcar o início das atividades do gráfico, sempre a partir da base, sempre a partir do fundo do candle. Então, onde começou o dia foi esse candle vermelho aqui, esse candle vermelho. Então, vou marcar sempre a partir do fundo dele. E eu vou colocar a linha verde, o verde indica o início, o princípio. Por isso que ela é verde, eu escolhi o verde. Então, eu marco aqui no corpo do candle, fundo. E a partir daí eu vou marcar as linhas roxas, que é as linhas de meio. Então, eu vou procurar onde o preço terminou. Só um momento. Vou marcar onde o preço terminou, o dia. Então, aqui, vou procurar o fundo do dia. O fundo do dia está aqui. Então, foi o último ponto que o preço fez negócio. Foi aqui, ó, nesse candle. Foi esse candle vermelho aqui. E eu tenho outros fundos que é esse aqui. Esse aqui, que ficou aqui, fez um fundo. Sempre pegando eu vou sempre pegar o contraste. Como o preço estava subindo, aqui é caindo, o contraste, o vermelho, eu tenho esse fundo. Em alguns momentos, eu posso não escolher marcar logo o fundo imediato e marcar um fundo
esteja mais próximo. No caso aqui, ele consolidou, tem um azul e o vermelho, então tem um contraste aqui. Eu marco esse fundo aqui como um fundo. Já coloquei a minha segunda linha roxa. A partir daí eu posso olhar mais acima. Eu tenho esse ponto lá em cima, que é um ponto alto antes do topo maior, que eu também posso considerar como um, uma resistência, ou esse ponto aqui, que é um pouco mais afastado também, que tem um contraste aqui. Ele vem caindo, faz um azul, vem caindo no vermelho, faz um azul e continua no vermelho. Então aqui é um contraste. Eu sempre observo o contraste. Então, como esse ponto azul aqui e vermelho, esse ponto mais do alto, ele está muito próximo já do meu topo, muito junto, eu prefiro colocar, eu dou preferência a colocar um ponto mais abaixo, o meu próximo suporte. Então eu vou pegar uma outra linha roxa e vou colocar aqui no topo. Por que que aqui eu coloquei no fundo e esse daqui eu coloquei no topo? Porque o preço já está vindo para baixo. Toda vez que o preço estiver caindo, ele vem buscar um fundo. Então, ele está vindo buscar um fundo, eu vou procurar um fundo para colocar o suporte. Não no topo, eu vou colocar no fundo. E o contraste disso, o contrário disso, é ele subir. Se ele sobe, onde é que houve contraste para impedir o movimento de subida? Foi aqui. Então é por isso que ele fica aqui no topo, não no fundo. Fica no topo. Quer dizer, se houver a tentativa de o preço subir, aqui vai ser o primeiro impedimento. O primeiro contraste de impedimento vai ser aqui. Como e agora a linha vermelha é o fundo máximo do dia. Só que o fundo máximo do dia ele já está linkado, já está muito colado com a abertura do dia. Então, para não ficar as duas linhas coladas uma na outra, o que que eu faço? Eu procuro um próximo fundo. Um próximo fundo vai ser aonde? Onde tem contraste. E aí, se eu olho para cá, eu tenho esse fundo aqui com contraste, tenho esse fundo aqui, que é mais nítido esse fundo, mas eu tenho contraste aqui também. Ele vem subindo e aqui ele para no vermelho, faz o vermelho aqui, tenta subir de novo e para outro vermelho e depois ele continua subindo com azul. Então aqui também é um contraste. Então identificando esse contraste, eu pego, marco o contraste mais próximo é esse, então eu marco este aqui como ponto de contraste. Sempre observando o contraste e marcando o fundo do candle. Então marquei o fundo, encontrei o fundo, aqui é abertura e fundo. Então entre abertura e fundo tem um espaço e fica aqui. Isso vai ser válido, você pode fazer isso em qualquer dia, em qualquer horário, basta você pegar o movimento do dia anterior em relação ao dia que você vai operar. As linhas roxas, que é as linhas de meio, você pode ter às vezes uma só linha, às vezes duas, às vezes três, às vezes quatro, depende do movimento do gráfico, dos contrastes que vão ter no meio. E aqui está montado o meu operacional, com a linha roxa e a linha branca. A linha branca seria um espaço extra, no caso. Para cima, eu não tenho nenhuma referência. Para cima, eu não tenho nenhuma referência ainda que eu possa colocar a linha branca aqui. Eu não tenho nenhuma linha branca aqui que eu possa marcar aqui como referência de suporte ou resistência. Mas para baixo eu tenho. Após eu marcar esse aqui, contraste, qual o próximo contraste que eu tenho? Eu tenho essa região aqui de contraste. Então essa região aqui de contraste é que seria esta região aqui de contraste é que seria meu ponto, meu próximo ponto e seria uma linha extra.
E como é que eu coloco essa linha extra? Eu pego uma linha branca e coloco. No meu caso aqui, eu tenho esse candle vermelho, mas ele faz pavio com essa região aqui, ó. E ele fica muito próximo dessa região. Então eu escolho uma mais plausível, um ponto mais plausível para marcar a minha linha branca. Ela pode ficar aqui, como também pode ficar aqui. Ele estaria tocando em todos os pontos. Aqui no pavio ele toca, aqui com esse fundo, desses dois fundos ele toca, e com esse pavio desse cano vermelho também ele toca. Então, considerando isso, eu acharia a zona mais plausível essa aqui. E aí eu vou alterar a cor da linha para branco. E aqui seria a minha linha extra. Então, no caso do preço vir mais abaixo, o próximo ponto de suporte seria aqui embaixo. Já que o preço está caindo, seria um suporte. Se o preço subir, é uma resistência. Se o preço cair, é um suporte para baixo. Então aqui minha linha extra. Mas essa linha extra eu só coloco se o preço realmente já tiver passado das todas as linhas marcadas pelo dia. Então essa linha aqui no momento eu ainda não considero ela, excluo ela. E eu só vou colocar ela se o preço realmente for na direção desse destino aqui. Aí eu coloco ela. Então aqui pelo meu operacional, é, eu vou operar sempre a partir do segundo candle dos 15 minutos. Então, a partir do candle dos 15 minutos, do segundo candle, eu tomo a decisão de entrar ou não na operação, ou aguardo um terceiro candle, ou um quarto, depende do movimento do gráfico. Então aqui, ó, a partir desse segundo candle azul aqui, esse seria meu operacional. Seria o início do meu operacional. A partir desse segundo candle, fechamento desse segundo candle, eu começaria a procurar ver a oportunidade de entrada no gráfico. E no caso aqui, eu não escolho se o preço vai subir ou se vai cair. Eu só olho, minha referência vai ser de base, vai ser as minhas linhas. Então aqui, o preço iniciou aqui com esse candle azul. Ele, ele na verdade, ele abre caindo, vai na minha segunda linha de suporte, a linha roxa, bate nela até chegar a rompê-la, volta, desfaz o candle, vira para um candle azul. E ele fecha num candle azul abaixo da linha. E aí, a partir daqui, ele faz um outro candle azul, começa vermelho, volta, vira, fecha azul aqui nesse topo, fecha azul aqui no topo, um corpo, sempre considerando o corpo. E aí, o que eu faria? Já que ele está próximo da linha roxa, que é a linha de referência minha, a minha entrada, eu entraria com comprado a partir da linha roxa. Então eu colocaria uma ordem assim. Coloco uma ordem um pouco só acima da linha roxa, um pouquinho, um tracinho só acima, e ficaria assim. A minha ordem oco, ela tem 13 pontos de stop e 20 pontos para ganho, que é uma ordem programada aqui que eu tenho. Eu entraria com a quantidade de contratos que fosse a minha capacidade operacional para operar. Aqui no exemplo eu estou mostrando 5 contratos, mas poderia ser um contrato, poderia ser dois, poderia ser três. Então eu entraria a partir daqui, desse ponto. Não conseguindo entrar a partir daqui, caso o preço não viesse, eu executaria é, uma compra na mão a partir do botão, clicaria em comprar e executaria a ordem em compra. Caso o preço passasse da linha aqui, ó, e não pegasse minha ordem e viesse para cima, eu bateria a compra na mão, a partir do botão. E aqui o que que aconteceu? O preço veio, encostou de novo na linha fúcsia aqui, na linha roxa,
Ele teria executado a ordem e teria ido. E nesse que ele foi e teria dado gain nos 20 pontos aqui. E ele tocou na linha azul, com esse candle vermelho, ele toca na linha azul, sente a resistência e vira como vermelho. Quando ele virou como vermelho aqui também seria a possibilidade de fazer uma outra ordem. Como ele virou de vermelho, bateu no topo, virou, fechou vermelho aqui, seria a oportunidade de fazer uma outra ordem de venda agora no sentido contrário. Só que eu não faria no fundo vermelho, eu faria aqui, junto à linha roxa. Colocaria uma ordem de venda aqui, na linha roxa, que a minha base é de entrada, é sempre nas linhas, a venda para cá. Seria uma ordem de venda contrária de compra. Quer dizer, eu teria executado uma compra aqui, junto à linha roxa, e teria agora feito o sentido inverso, uma venda, colocaria uma venda aqui. Tá? Vou fechar essa de compra e vou botar outra de venda. Então a venda seria feita aqui, sempre 20 pontos para ganho e 13 pontos para stop. E o que aconteceria? A partir a partir desse candle vermelho, ele fechou aqui e aí fez um candle azul, tentando voltar para cima, bate na resistência, que é a linha fúcsia, roxa, não consegue continuar para cima e volta, e fecha abaixo da linha roxa. E aí, o que aconteceria? Ele executaria minha venda, e aqui nesse candle aqui ele já teria me dado mais 20 pontos, total de 40 pontos. E aí, a partir desse momento de 40 pontos, poderia decidir continuar operando ou parar o dia. A verdade é essa. 40 pontos no dia. Só que aí ele passa dos 20 pontos, aqui nessa marcação. Na verdade, ele passa. A partir dessa venda aqui, ele pega e passa que seria a saída, né? Ele passa continua para baixo. E aí, quando ele continua para baixo, que ele faz esse candle aqui com pavio, porque ele pega ao início, ele encosta no início ele encosta no início do dia aqui na linha verde. Ele vai exatamente na linha verde, encosta e volta, encosta e volta. Aqui seria a possibilidade de fazer uma compra aqui, junto à linha verde. Novamente uma compra aqui, junto à linha verde. Essa terceira, essa terceira operação poderia ser dos mesmos 20 pontos ou menos. Que eu tenho aqui ordem oco, como eu já teria ganho duas, eu tenho ordem oco aqui para fazer com 9 pontos de ganho, com 6 pontos de ganho. Aqui no caso aqui no eu nem vi o preço que eu estou olhando aqui, a gravação, eu nem vi, mas eu botei a ordem e executou. Eu vou deixar aí para vocês verem como é que funciona. Executou, não era para não executar. Não era para nem executar, eu estava só mostrando, mas acabei esquecendo que o preço estava próximo. Então aqui seria uma compra. E aí eu poderia escolher o alvo de 20 pontos ou aqui, ó, esse ponto da linha roxa.
esse ponto da linha roxa, um pouquinho abaixo da linha roxa, seria 15 pontos. Eu abriria a mão de 5 pontos. Por quê? Porque aqui, o preço vindo para o alto, aqui seria a próxima resistência. Eu poderia também, se eu colocasse a compra aqui depois desse pavio, desse primeiro candle vermelho, ele teria ganho os 20 pontos, porque 20 pontos estaria aqui, o preço bateu lá, com o candle azul ele bateu nos 20 pontos. Eu não posso afirmar que ele executaria a ordem. Ele bateu, mas não sei se executaria. Foi rapidinho, ele virou e bateu. Mas normalmente eu teria reduzido a ordem para cá. Só para mostrar o que eu faria. Eu reduziria a ordem para cá, pouco abaixo, já que eu teria já ganho duas vezes. Teria colocado para cá e aí pegaria 15 pontos. Eu vou deixar nesses 15 pontos por conta do que eu faria. Né? Já que eu já tinha pegado, já que eu já teria pego duas ordens, duas operações de 20 pontos. Então pegaria uma terceira com 15. Essa é a método operacional também serve para fazer scalp. Você pode fazer scalp a partir das linhas, né? Pegando 2, 3, 4 pontos, 5 pontos, porque ela é muito funcional. Agora o stop tem que ser sempre de 13, para dar o espaço para o preço movimentar. Quando ele bate na linha, ele nem sempre vai ficar em cima da linha. É uma região. Então, como é uma região, o preço ele pode ir um pouco mais acima e um pouco mais abaixo da linha. Então, região. Então, você tem sempre regiões. Então, você tem que estar sempre dando o espaço do stop para fazer o seu operacional. Então, sendo região, o stop, para dar um afastamento, eu coloco 13 pontos. Poderia ser de mais, poderia ser de 15, de 16 pontos, poderia, mas o meu limite operacional só absorve 13 pontos de stop. E para ganho, 20 pontos, pode ser de 20 pontos, pode ser de 8 pontos, pode ser dos próprios 13 pontos, pode ser de 10 pontos, aí a cada trade escolhe. Eu programei para 20 pontos porque nos 15 minutos, no operacional dos 15 minutos, normalmente ele anda esse espaço de 15, de 12 a 20 pontos. De 12 a 20 pontos ele anda. Então, se ele já andar 12 pontos, eu já posso colocar o meu stop no 0 a 0 no mínimo, né? Que seria botar o stop, que seria o equivalente a pegar o stop e colocar no ponto de entrada. Seria fazer esse movimento aqui. Então, geralmente, o que é que eu faço? O stop está lá em 13 pontos, o preço andou a meu favor, já entrei com a ordem, o preço andou 8 pontos, 9 pontos a meu favor, eu venho com o meu stop e puxo ele para meio ponto acima da minha entrada. Então ele fica positivo meio ponto. O stop loss vira stop gain, com meio ponto acima. E o take profit, que é o ganho programado inicial da ordem, ou continua no mesmo lugar. E à medida que o preço vai andando mais, digamos, andou 12, 13 pontos, eu já pego, coloco 5 pontos a meu favor, 6 pontos, dependendo da circunstância. É assim que eu vou operacionando. Então, a linha vermelha, recapitulando, a linha vermelha sempre vai marcar o fundo do dia a partir do corpo. A linha verde vai marcar o início do dia a partir do fundo do candle, sempre a partir do fundo, não vou botar no topo. Aqui é um candle vermelho, então quer dizer que o preço começou aqui, terminou aqui nesse fundo. Mas eu sempre vou marcar o fundo, independente da cor do candle. Na linha verde eu sempre vou marcar o fundo. Sempre vou fazer a marcação do fundo do candle com a linha verde. As linhas roxas as linhas que vão ficar, as linhas roxas ou fúcsia,
São as linhas que vão ficar no meio do gráfico. São as linhas que eu vou identificar suporte e resistência no meio do gráfico. A linha azul vai ser sempre o topo. Tá aqui o topo no corpo. Eu vou marcar sempre no corpo. A não ser que tenha muito pavio no topo, muito pavio na região. Aí eu procuro pavio para marcar. Mas não tendo muito pavio, vai ficar no corpo. E a linha roxa, eu vou pegar o fundo do dia que terminou. Se esse, por exemplo, se esse candle vermelho aqui, se esse candle vermelho aqui que terminou o dia, esse vermelhinho aqui, tivesse mais abaixo para cá, digamos que ele tivesse mais próximo dessa região, eu já não marcaria em cima dele, eu já marcaria para cá, essa linha roxa, essa linha roxa, essa linha roxa daqui já não estaria aqui, ela já teria, eu já sacaria ela, e aí só ficaria essa. Mas como ele ficou um pouco mais acima desse próximo ponto, eu marquei ele aqui, sempre o corpo. Esse topo aqui, eu não marquei a linha roxa aqui porque está muito próximo já da azul do topo, então eu procurei um ponto mais abaixo e tinha esse contraste aqui, sempre identificando o contraste da alternância da cor do candle e o movimento. Aqui é o seguinte, ele vinha caindo, fez o primeiro candle vermelho, fez o segundo, fez o terceiro, vinha caindo, e aqui é a resposta de pivô do preço, que ele movimenta, é, faz um movimento contrário aqui. E a partir desse movimento contrário, o que é que acontece? Há uma resistência, o preço não consegue passar dessa região, fecha com pavio, e aí, e logo em seguida, ele volta a fazer candle vermelho. Então aqui eu identifico como um contraste. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar mais perto para visualizar ele na tela. Então esse ponto aqui fica o contraste, eu venho com a linha roxa dentro do contraste. No caso, eu marco o topo porque o preço já caiu. Então, se ele for fazer um movimento para cima, o próximo a resistência vai ser esse ponto de contraste. Então, recapitulando, eu vou tirar as linhas para mostrar de novo para o pessoal ver. Quem estiver assistindo o vídeo pode fazer em casa, experimentar, fazer testes, fazer simulados para ver se funciona para você ou não. Esse é o meu modo, meu, o que que eu fiz aqui? Peguei uma linha aqui, não era para ter pego, mas esse é meu método. Estou querendo pegar a linha verde. Meu método de operar que eu tenho desenvolvido para trabalhar com suporte e resistência. Então, o meu método operacional vai ser a partir do, sempre pegando a partir do dia anterior. Gráfico de 15 minutos. Então, o dia anterior, ele começa aqui, termina aqui. Essa linha pontilhada marca o dia, essa linha pontilhada branca. Então, esse trecho aqui, deixa eu, então esse pedaço aqui de dia, que é minha área de atuação. Então, o que é que eu faço? Eu tenho essa área de atuação aqui dentro desse quadrado amarelo. Venho com minhas linhas, identifico a abertura do dia. A abertura do dia foi esse candle vermelho. Foi esse candle vermelho aqui, ó, em cima da linha. E aí eu venho com a minha linha verde, que é a minha linha que eu marco a abertura.
minha linha verde que eu marco a abertura e venho no fundo dele e boto. Pronto, achei. Achei meu ponto de abertura. Aí eu procuro o topo. Aí eu vejo que tem um topo lá em cima. Essa área aqui, que esse topo aqui está um pouco mais baixo. Esse topo aqui está um pouco mais baixo do que esse. Então eu venho com minha linha azul e marco ele no topo, junto ao corpo. Aí, após isso, eu vejo minhas linhas roxas, as minhas linhas que fluxo aqui vão ficar no meio do gráfico. E aí eu vou olhando pelo ponto onde o preço fez o fechamento. O preço fez o fechamento nesse candle vermelho aqui. Aí eu olho, o candle vermelho está próximo dessa linha, desse contraste aqui. Mas ele está um pouco mais afastado. Ele está próximo, mas não tão próximo. Então eu venho com essa linha roxa e coloco no fundo dele aqui. Sempre no fundo. Já que está caindo é no fundo. Vou pegar sempre o contraste ou o fundo. Então botei no fundo. Aí eu vejo que aqui tem um contraste. Iniciou uma tentativa de queda e aí encobriu, engolfou o candle e continuou subindo. Então esse contraste aqui é o fundo. Então o próximo ponto da queda, quando ele está caindo ele vem buscar fundo. Eu marco esse fundo aqui que é o próximo fundo que ele vem buscar. Bom, botei já minha segunda linha roxa. Aí para baixo eu olho, tem a linha verde. Então depois da linha verde só poderia ter o fundo, a linha vermelha. E para cima eu procuro um outro ponto de meio. Eu tenho esse ponto aqui que está um pouco abaixo do topo. E eu tenho este ponto aqui de contraste que também está tá abaixo do topo e está um pouco mais afastado da minha outra linha roxa. Então o que, que eu faço? Já que esse ponto daqui acima está muito próximo já da linha azul, eu escolho um ponto mais afastado, que é o próximo ponto de contraste, esse aqui. Então venho com outra linha roxa e lanço ela lá no meu ponto que eu identifiquei de contraste. Então nesse momento eu tenho uma, duas, três linhas roxas. Então cobri toda a região do meio. E aí agora eu vou buscar o meu fundo. Já que a minha linha verde aqui no preço de abertura ficou muito próxima do fundo, que seria esse tracinho aqui, seria esse ponto aqui, ó. Ela fica muito colada com a linha roxa, que está dentro da região, fica muito colado com a linha verde, tá dentro da região da linha verde. Então eu vou procurar um próximo fundo. E o próximo fundo só tem no dia anterior a esse que eu estou marcando. Então eu vou olhar para a minha esquerda e vou buscar um próximo fundo. Aí olhando para a minha esquerda, o próximo fundo tem desse trecho aqui. Tem azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Tem um contraste aqui. Então eu pego minha linha vermelha e venho nesse contraste aqui, que é o mais próximo, e coloco. Então agora eu achei meu fundo. E coincidentemente o fundo ele ele pega os pavis desse candle vermelho e desse outro candle vermelho que veio aqui. Então ele fica englobado nessa região. Então para mim nos 15 minutos o fundo é este, a abertura está aqui, as regiões intermediárias do gráfico são essas que estão com a linha roxa e o topo está lá na linha azul. Então o gráfico ficou colorido. A minha ordem é sempre executada assim, um pouquinho acima das linhas que eu coloco. Se for uma compra, um pouquinho acima. Se for uma venda, então se for uma compra, se eu for fazer uma compra, a minha ordem fica um pouquinho acima da linha, meio ponto, um ponto acima da linha.
E se for uma venda, a minha ordem vai ficar meio ponto, um ponto abaixo da linha, assim, ó. Fica quase colada na linha, mas não em cima da linha. Eu sempre procuro dar um espaço da linha, espaço mínimo da linha. E a partir daí eu faço minhas execuções. Aqui no caso seria uma compra porque o preço tinha passado. Tá dando certo aqui porque foi o quê? O preço ele veio, passou da abertura, veio para o fundo. No fundo ele consolidou fazendo pavio aqui, não andou, o preço não andou muito fora da área do fundo, da zona do fundo, espaço do fundo, ficou consolidado e ficou entre o fundo e a abertura testando. E aí o que aconteceu foi que o preço rompeu a, a linha da abertura, que é a linha verde, fechou acima. Então, minha próxima, quando ele fecha acima da linha, eu tenho que esperar que ele vá continuar e testar a próxima linha de resistência, que é a linha roxa. Então, a minha ordem de compra estaria exatamente onde eu comprei, que é aqui, um pouquinho acima abaixo da linha verde. E ele executou, eu não tinha nem visto o preço movimentando no que estava explicando o vídeo, mas ele executou e comprou. Então ficou até melhor porque aí mostra uma operação ao vivo e como é que funciona o sistema operacional que eu estou desenvolvendo e estou pensando em trabalhar. Então aqui ele já está dando 7,5 pontos, 7 pontos, 7 pontos e meio. Já deu mais, né? Então nesse ponto aqui eu já estaria esperando o fechamento do candle aqui nessa posição, e quando ele fecha aqui nessa posição eu já posso vir e pensar em botar meio ponto acima da minha entrada ou um pouco abaixo da minha entrada aqui no fundo do candle. Isso aí deve depender das circunstâncias do preço, como é que ele está se movimentando. Eu poderia colocar aqui, ó, 2,5 pontos, ou poderia colocar já meio ponto acima aqui também, ó, meio ponto acima. Mas isso eu vou fazer após o fechamento do candle, sempre após o fechamento do candle. Eu nunca vou mexer, eu vou sempre evitar mexer no meu stop loss antes do fechamento do candle sólido acima da região da minha compra e com espaço de preço. Aqui está dando 8, então aqui está nos 20, mas eu posso colocar aqui como a próxima resistência eu identifiquei e o próximo ponto de parada, o próximo ponto de resistência é a linha roxa. Eu posso tanto arriscar deixar nos meus 20 pontos, que a minha ordem oca é de 20 pontos, como eu também posso simplesmente pegar aqui e meio que garantir o toque da linha roxa é, na minha ordem, deixando aqui sempre um pouco afastado da linha. Não, eu não gosto de colocar em cima exatamente da linha. Aqui em cima exatamente da linha seria 16 pontos e meio, mais ou menos. Seria 16 pontos em cima da linha. Eu, eu deixo um espaço, um ponto, um meio ponto afastado. Aqui no caso eu vou deixar um ponto afastado, vai ficar nos 15. Por quê? Porque às vezes o preço vem muito rápido, ele dá uma movimentada rápida, e aí nessa movimentada rápida ele vai e volta, bate, faz pavio e volta, como fez aqui nesse candle azul. E às vezes, quando você está em cima, às vezes não dá tempo de executar a sua ordem, você fica na fila e o preço acaba não executando a sua ordem. Você perde a oportunidade de sair da posição por conta disso. Então aqui ele já está dando 7 pontos. Eu já posso, nesse momento que o candle fechou, ele fechou o primeiro candle azul, eu posso vir e reduzir o meu stop. Então aqui eu posso deixar aqui 2,5 pontos,
Quer dizer, ele está abaixo do candle vermelho, está brigando aqui para ir para cima, mas está abaixo do candle vermelho. Eu não deixei aqui logo abaixo do candle azul, porque ele pode voltar a tocar na linha verde de novo e subir de novo. Então eu deixo abaixo do fundo do pavio do candle vermelho. Ou se quiser também, se você for um trader que gosta de esperar até o final da operação, deixa lá nos 13 pontos e não mexe para nada. Mas aqui, como eu gosto de proteção operacional, eu sempre procuro mexer, que no caso eu não vou deixar meio ponto acima, porque ele não, para mim, ele não deu o afastamento ideal, que seria de 8, 9 pontos, 10 pontos, acima da minha posição de entrada. O fechamento do preço acima da minha fechação, acima da minha entrada, com 8, 9, 10 pontos acima, e aí eu posso botar meio ponto acima da minha entrada. Por quê? Porque o tempo gráfico é de 15 minutos e dentro dos 15 minutos o preço vai mexer bastante. São pelo menos 3 candles de 5. Então ele pode mexer, pode vir fazer o teste da linha verde de novo, pode esticar para cima, pode fazer candle de consolidação nesse topo. Ele pode vir fazer candle de consolidação aqui nessa região, até ele decidir subir. Tem tudo isso envolvido. Então, por isso que eu não deixo logo na proteção. Para deixar logo na proteção, eu preferia logo zerar a operação. No caso, 7 pontos, 6 pontos, você poderia fazer parcial. No caso aqui, tá com 5. Então, 5 eu posso simplesmente zerar 3. Se eu estou achando que o preço pode não chegar no meu ponto de take profit, eu tenho risco de ele não chegar. Eu venho aqui, ó, botei três coisas aqui, bato zerar aqui. Zerei 3 posições, então só estou com 2 posições agora. E a partir dessas 2 posições eu já estou protegido, porque mesmo que o preço venha para baixo, ele já não me deixa no prejuízo. Isso também pode ser feito parcial. Mas para fazer parcial você vai ter que estar com mais de um contrato no operacional. Né? Para quem trabalha um contrato, o, o que se pode fazer para não tomar um stop de 13 pontos, se você é daqueles que gostam de proteger a operação. Nesse caso estava em 13 aqui, eu coloco no fundo do candle vermelho aqui, no fundo do pavio, são 2,5 pontos. Então, se eu tivesse com um contrato, o meu risco agora seria de 2,5 pontos de stop. E aí eu poderia ficar esperando aqui até o preço decidir lá bater na linha de resistência. Agora, para quem trabalha com mais de um contrato, pode fazer parcial. Se trabalha com dois, faz parcial de um e aguarda o restante. Quem trabalha com três, faz parcial de dois e fica com um, e assim por diante. Esse canal Full no X. É, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, indique o canal para amigos, para gente que quem tem interesse. Meu nome é Jorge Luiz, canal Full X. Lembrando que o tempo gráfico do operacional que eu estou fazendo aqui é os 15 minutos. Olhando por 5 minutos, eu vou botar aqui nos 5 minutos para quem está assistindo ver aqui. Ó. Olha como está lá no 5. Essas linhas aqui é porque não é do operacional não, tá? Porque no trade aqui ele consegue fazer a diferenciação de marcações de 15 pro. Se eu botar no 15 minutos, ele não automaticamente copia por 5 minutos.
no Profit Pro, quando eu faço uma marcação num tempo gráfico de 15 minutos, ele copia para todos os tempos gráficos que eu colocar. Independente da janela, se a janela estiver separada, ele copia. É, se eu colocar marcações nos 15 e mudar para 5 ou ir para a janela de 5 minutos, vai aparecer as mesmas marcações. Já no Trid aqui, eu tenho que fazer uma programação para que todas as janelas reprisem as minhas marcações aqui, que não é o caso aqui. Tá? Se eu apagar aqui essas marcações aqui, ó, apagar todos os objetos, essas linhas aqui, ó, ele só apaga desse gráfico de 5 minutos. Se eu for pro de 15, tá lá, ó, as marcações continuam, porque são independentes as marcações. Então nos 5 minutos está lá. E coincidentemente, olha lá como é que fica, ó, nos 5 minutos. O preço fez consolidação, fez consolidação aqui, ó, rompeu a consolidação, rompeu aqui, ó. E aí o que aconteceu? Voltou para testar a consolidação. E agora tenta continuar o movimento para cima. Porém, ele já está consolidando no topo do rompimento da consolidação aqui. E aí você vai olhar esses, essas linhas vermelhas e azuis aqui na vertical, lateral aqui, são as ordens de venda e de compra. As ordens de venda em vermelho, as ordens de compra em azul. E você vai ver por que, que o preço não anda, porque tem uma base de venda aqui bloqueando o preço para andar. E sem ver lá onde ficou a minha linha roxa, ela tá mais ou menos aqui assim, né? Lá no gráfico de 15 minutos. E justamente ficou, coincidentemente, ficou numa região nos 5 minutos que é um topo, né? Que é um topo aqui, que fez uma estrela cadente, deixou o candle com o pavio para cima, fez uma estrela cadente e o preço passou a cair a partir desse ponto aqui. O preço passou a cair a partir desse ponto vindo para baixo. E se for olhar, a minha linha de fundo estaria mais ou menos aqui, né? Minha linha de fundo estaria mais ou menos aqui, a linha vermelha, que é justamente onde o preço consolida e começa a ir para cima. E agora ele está ensaiando o rompimento nos 5 minutos dessa zona aqui para vir lá na linha roxa. Sendo que tem um bloco de vendedores bloqueando o caminho do preço. Então, tanto no, se você opera no Profit Pro, as marcações são as mesmas. As marcações são as mesmas. A mesma forma que se faz a marcação no candle, você pode fazer nos 15 minutos e mudar para o seu tempo operacional, fazendo da mesma forma que eu fiz as ordens executadas próximas às linhas de suporte e resistência que eu coloquei coloridas. E no 2 minutos também a mesma coisa.
Aqui no Trade, no 2 minutos, eu tenho esse aqui, que é o VWAP, em branco aqui, mas eu não uso o VWAP. Aqui eu coloquei no Trade, mas eu não uso o VWAP. Eu só uso é, a configuração de ajuste. Eu tinha colocado aqui, que eu não tenho operado pelo Trade, mas abri para fazer esse vídeo. Mas na minha opinião, o VWAP hoje em dia não funciona tão bem. Acho que funciona melhor o ajuste. Então, nos 15 minutos, como eu disse, o preço mexeu, né? Então, por isso que eu não coloco é, de imediato o preço no ponto do 0 a 0. Porque se você for ver, aqui está o corpo, olha o pavio que o Kendo deixou, né? A região de pavio. Esse pavio poderia ter vindo até a linha verde. E aí você fica fora da operação só porque quis proteger o movimento cedo demais. Então, se você tentar proteger cedo demais, você acaba, porventura, ficando fora de uma operação vencedora, só por questão de proteger o medo de perda. Então, aqui está com 8,5 pontos. Ele não andou ainda, porque tem ordens contrárias aqui. E se eu quiser ainda nessa estratégia, quiser usar Fibonacci, também posso. Posso pegar esse fundo aqui do dia, pegar aqui a retração de Fibonacci, pego o topo a partir do pavio. Aqui, para Fibonacci, eu pego o pavio. No caso do Fibonacci, eu pego o pavio. No meu Fibonacci aqui, eu tenho configurado 76,4% e 85%, que também é uma estratégia de venda. Você fazer uma venda nos 50 ou 61,8 e colocar o stop lá nos 85%. No caso de uma venda aqui, que é um movimento, o preço está caindo, né? O preço faz um movimento de queda forte. E esse movimento para cima agora seria o movimento que a gente considera como retração, que é um movimento de pivô de volta, que ele pode ser nos 38,2, nos 50 ou nos 61,8, né? Geralmente acontece assim. Então 61,8 entre 50 e 61,8 seria um próximo ponto de venda utilizando Fibonacci, essa região. Então, se você pega Fibonacci, considerando Fibonacci, a minha ordem de saída, eu poderia alongar ela até para dentro dessa região aqui. Eu poderia colocar em 24 pontos, 25, até a próxima linha roxa, 28. Poderia ser nessa região aqui. A minha próxima saída, 26. Eu posso escolher qualquer ponto dessa região aqui. 23, 22, 22,5, 22. Qualquer ponto dessa região, considerando Fibonacci, eu posso escolher a minha saída alongando. Já que eu já estou protegido, eu poderia arriscar um valor maior, considerando Fibonacci. Retração de Fibonacci aqui. E aí eu estou apostando, ao colocar aqui nessa região de 50 e 61,8, estou apostando que ele vai passar dessa resistência da linha roxa. Agora, se eu quero garantir, eu quero garantir o movimento e deixar de lado o que eu estou vendo de Fibonacci, eu deixo lá nos meus 15 pontos mesmo. Porque ele pode ir nos 38,2, que é um ponto de limite de retração, mas ele pode ir nos 50 também. 50, pode ir nos 61,8. Veja que o 61,8 está bem próximo da linha roxa, da outra linha roxa lá.
Ele estaria em rompimento de uma linha roxa e ia para a próxima linha roxa. 28. Eu vou deixar aqui nos 15 para que eu possa, assim que ele bater nos 15, eu encerrar o vídeo. Acho que já está de bom tamanho. Aqui é a retração de Fibonacci. Eu adicionei o 85% porque também pode ser uma estratégia. Você pode vender. Você abre o gráfico, tá o preço subindo. Você pode esperar. Você pode esperar para vender dentro dessa região aqui, fazer a venda. E o seu stop aí fugiria desse stop de 13 pontos, porque o stop, é, estudando essa retração aqui, teria que ser colocado no, aqui nos 85%. E aí nos 85% você tem que olhar aqui quanto de stop daria até essa linha vermelha. Daria 23 pontos, 24 pontos de stop. Seria diferente, é uma estratégia diferente. E aí você alonga o stop, né? E no caso de uma projeção de venda para um alvo, também um alvo seria maior, né? Você pega aqui a projeção de Fibonacci, pegando também do pavio, para o fundo aqui que tem pavio, e lançando, por exemplo, lá próximo de onde eu estaria fazendo a venda, o 100% da projeção estaria cá embaixo. E aí você tem que olhar quantos pontos daria isso. Vamos olhar aqui quantos pontos daria. Daria 72 pontos, 72 pontos e meio em pontos. Seria um movimento bem grande. Veja que o preço já chegou bem próximo da linha roxa, que ele ficou a 1 ponto, 2 pontos da minha saída. E aqui ele já está dando 9,5 pontos. E aí quando ele está dando 9,5 pontos, você espera o candle fechar. E assim que o candle fechar, você vem e coloca meio ponto acima, 1 ponto acima, 1,5 ponto acima, 2,5 pontos. Aqui no caso ficaria aqui, se eu fosse colocar aqui, nesse momento seria 2 pontos acima da meu ponto de entrada, que seria o fundo do pavio desse candle, desse penúltimo candle azul aqui. E nos 15 minutos é mais lento, né? Então você tem que esperar 15 minutos, o candle fechar, para movimentar o seu stop loss. E como você está operando mais contratos, você também pode ir fazendo parcial aos poucos, né? Naquela ocasião eu fiz 3. Eu poderia ter feito 2. E agora, nesse momento, fazer mais um para completar os 3. Também é questão de escolha isso aí. O importante é estar positivo, com o preço a seu favor. Essa é a estratégia, está sendo passada de graça. De graça a receber e de graça a dar. Então, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, faça seu comentário, passe para quem você deseja ajudar. Veja o vídeo mais de uma vez para você pegar. É uma estratégia de suporte e resistência com linhas coloridas para identificar quem é quem. No caso, o verde é abertura, o vermelho fechamento máximo, as linhas roxas ou fúcsia é a parte do meio do gráfico e a linha azul é o topo máximo do gráfico. Sempre nos 15 minutos, marcando a parte do dia anterior. Para o dia que você vai operar, você vai marcar a partir do dia anterior.
As suas marcações não vão ser no dia da operação, vai ser no dia anterior. A marcação vai ser sempre no dia anterior ao operacional. Canal Fulereno X. Meu nome é Jorge Luiz. Por favor, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Os 60 minutos que eu falei, que tem uma janela de 60 minutos no outro monitor, pode ser observado também para ver que tipo de movimento o preço está fazendo, se está fazendo de tendência de alta ou de tendência de baixa. No gráfico de 60 minutos para o dólar, a tendência ainda é de alta, apesar de o preço estar caindo forte hoje, mas nos 60 minutos a tendência ainda é de alta. Hoje são 27 de junho de 2022, já são 15 horas e 6 minutos, 1 hora e 6 minutos de vídeo. E executando essa operação aqui, ou o preço aglomerando aqui, eu vou encerrar o vídeo já já. Uma operação que foi feita de compra no dólar, com 5 contratos, feita parcial de 3. Precisava ter feito parcial, isso é questão de escolha. Cada um decide se está operando com mais de um contrato, você pode fazer ou não a parcial. Questão de escolha. Está dando 12 pontos e meio. 12 pontos, 11 pontos, 12 pontos e meio. Para muita gente, 5 pontos, 6 pontos já é. Alguns falam em meta, eu gosto de falar em alvo. Eu não gosto de falar em meta, eu gosto de falar em alvo. A depender de que capacidade financeira de cada um. Está operando com 5, com 10, com 15 contratos. Já é meta do dia, 20, 50, sei lá quantos contratos cada um deseja operar e conforme a sua capacidade financeira. O fato é que está no simulador aqui dando R$ 400, 420 reais de lucro nessa operação que entrei inicialmente com 5 contratos. Então aqui, para muitos, seria até meta de mês, né? Gente que está iniciando que tem uma meta de mês de 300, 400 reais. Só que é a meta de mês feita em um dia. 13 pontos já. Lembrando que eu vou sempre mexer o stop após o fechamento do candle de 15 minutos. Para evitar que o preço movimente e pegue o stop sem necessidade. Exemplo. Entrei aqui, o preço fechou com esse candle aqui azul. E aí, a partir desse candle azul fechado, eu poderia fazer o movimento de reduzir o stop e eu botar no meio ponto acima. Só que como estava muito próximo, eu geralmente não coloco meio ponto acima. Boto um pouco mais abaixo. Aí faz o outro candle, fechou. Fechou acima, aí você já pode botar meio ponto acima. Já deu 14 pontos. 14 pontos. 14 pontos e meio. Faltando meio pontinho para pegar a minha ordem. Vou lá, 14 pontos e meio. É por isso que eu não deixo lá em cima da linha exatamente, porque às vezes ele chega juntinho. Quando ele chega juntinho, você tem que considerar que ele já foi dentro da região que eu coloco a linha para ter a base, para ter a referência. Mas a gente tem que considerar que é uma região, 15 pontos. Aí bateu 15 pontos e ainda não executou a ordem, ficou na fila. Fechou 15 pontos e não executou a ordem.
Então ele vai executar a ordem depois que ele passar de 15 pontos ali, 15 pontos e meio ou 16 pontos. Aí, fechou, bateu os 16 pontos. É por isso que eu não deixo em cima da linha, porque às vezes ele vai muito rápido, não executa a ordem e acaba voltando. E aí você fica fora da operação, você é obrigado às vezes até a fechar na mão. Mas o que parece aqui é que ele vai ganhar força, porque ele retirou aqui muitas ordens de venda aqui e vai partir para a próxima linha roxa, que é o provável que aconteça. E seria dentro da zona de 61,8, que foi a zona de Fibonacci que a gente encontrou por aqui assim. É isso, agradeço. Por favor, deixe seu like. Esse é o canal Fulereno X, Fulereno underline X. Se inscreva no canal, faça seu comentário e um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!